Hoje eu quero falar sobre Abraão e sua fé. Abraão é chamado pela Bíblia de o pai da fé, e também o próprio Deus o chama de amigo. Deus diz: o meu amigo Abraão. E por que Abraão herdou esses títulos, né? De pai da fé, e o próprio Deus o chama de meu amigo. Ora, se a gente observar a vida de Abraão, Abraão foi um homem fiel a Deus, no verdadeiro sentido da palavra. Abraão, ele perseverou, claro, porque para ser fiel tem que haver perseverança. Perseverança em cumprir as responsabilidades assumidas. E Abraão, ele assumiu uma responsabilidade com Deus. Lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus ele chama a Abraão para ser pai de uma grande nação. O propósito de Deus era, através de Abraão, formar uma nação santa, formar uma nação separada, uma nação diferente das demais, porque até então todas as nações elas estavam desagradando a Deus. Na verdade, no início da humanidade, né, a humanidade inteira já desagradou a Deus. A gente observa lá na época de Noé, onde Deus mandou o dilúvio e só restaram Noé e a sua família. E depois do dilúvio, a humanidade também se corrompeu. E aí Deus, vendo isso, ele olhou para um homem chamado Abrão até então, né? O nome Abraão veio depois, mas por enquanto ele era chamado de Abrão. E Deus, com certeza, viu algo especial em Abrão para o chamar. E Deus o chamou. Só que Abrão, ele morava na cidade de Ur dos Caldeus, que posteriormente veio se tornar Babilônia. E ao ser chamado por Deus, ele estava em Harã, a cidade de Harã. E Deus fez promessas a ele, e Abraão acreditou. Observe a fé de Abraão, porque primeiro ele acreditou nas promessas de Deus, e em seguida ele obedeceu. A fé, ela faz isso. A nossa fé deve ser uma fé parecida com a de Abraão. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala sobre a fé, que a fé é a certeza de coisas que a gente não vê, e certezas de coisas que a gente ainda não tem. Então, ter fé é você acreditar sem ver. Deus trabalha dessa forma. Não é eu ver para crer, mas é eu crer para ver. Esse é o exemplo de Abraão. Deus disse a ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele acreditou e saiu da sua terra, ele obedeceu. Observe, amigos, que a fé, ela leva à obediência, porque a fé é a certeza de coisas que se esperam e a prova de coisas que se não veem. Esse é o texto exato de Hebreus 11. Então, quando eu acredito, eu obedeço, mesmo que ainda não esteja vendo. Deus diz: faça isso, e eu acredito e faço. E lá na frente a promessa se cumpre. Talvez você esteja vivendo momentos difíceis, e Deus disse: olha, tome essa atitude, mas você ainda não teve a coragem de tomar. Mas é necessário você ter a coragem de tomar essa atitude, mesmo que você tenha perdas, mas essas perdas, elas são momentâneas, assim como Abraão, porque não pense que Abraão era um pobretão, não pense que Abraão era um Zé Ninguém na vida. Abraão, ele tinha posses, Abraão, ele era um homem rico, mas naquele momento que Deus o chamou, parecia que ele ia ter perdas. Pelo contrário, lá na frente Deus abençoou e honrou muito, e Abraão teve muito mais do que ele tinha anteriormente, antes do seu chamado. E a vida de Abraão é um exemplo, amigos. A vida de Abraão, de fato, é um exemplo. Ele foi chamado por Deus quando ele tinha 75 anos de idade. E Deus disse: Abraão, eu vou te dar um filho. Você vai ter um filho com a sua esposa Sara.
E Abraão acreditou. Mas sabe com quantos anos ele veio ter esse filho? Quando ele tinha 100 anos de idade. Passaram-se 25 anos. Mas Deus cumpriu a sua promessa, porque Deus não falha. Aquele ditado, ele pode ser verdadeiro. Deus tarda, mas não falha. Deus, ele não falha. Pode até tardar, parece que ele tarda, mas ele não falha, né? E aí quando Abraão tem o seu filho, que ele vai crescendo, Isaac vai crescendo, filho de Abraão, e aí Deus prova essa fé que Abraão já tinha. Que interessante, né, amigos? Deus prova essa fé e diz a Abraão: pega o teu filho, o teu único filho, vai ao monte Moriá e sacrifica-me. Oferece a ele em sacrifício. Oferece ele em sacrifício. E Abraão obedeceu. Abraão caminhou 3 dias e chegou ao monte Moriá. E quando já ia oferecendo o seu filho, Deus disse: não faça isso, porque agora eu sei que você me teme, Abraão. Eu sei que você, de fato, acredita em mim. Então, a fé de Abraão, de fato, é uma fé exemplar. É uma fé digna de ser imitada. Então, que vejamos em Abraão um exemplo, né? Abraão não é Deus, é claro, só existe um Deus, mas sim, Abraão, ele é um exemplo a ser seguido. Então, sigamos o exemplo de Abraão, porque o que aconteceu na vida dele, as promessas, também irão acontecer nas nossas vidas. As promessas que Deus fez irá acontecer. Agora nós temos que ter a fé de Abraão. Que Deus te abençoe.